Olá, pessoal. Boa noite. Já tem um monte de gente entrando. Acho que a Ana já entrou. Deixa eu ver aqui. A Ana tá entrando agora. Aí, Ana. É, Tudo bom, Ana? tudo, você. Tudo certo. Enfim, né? Conseguimos fazer essa live juntas. Deu Deixa eu certo. aumentar aqui que eu não tô te ouvindo muito bem, não. Não sei como é que tá o áudio aí pro pessoal. Você tá me ouvindo bem? Vocês estão ouvindo bem? Tô, tô te ouvindo bem. Então tá. Seu áudio aqui pra mim tá um pouco mais baixo, mas acho que agora melhorou. É. Bom, gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Arielle, sou a psicóloga do Instituto de Medicina Reprodutiva. Estou aqui nessa importante tarefa de representar o Instituto na live, mas muito honrada, né, de estar podendo fazer isso. E queria agradecer a Ana, né, que aceitou o nosso convite prontamente para a gente estar batendo esse papo assim sobre a importância da psicologia e da acupuntura, mas acho que assim, a acupuntura vai tomar um pouco a cena, né, na nossa conversa. E por que que a gente pensou essa live assim, né? A gente sabe que muitas vezes o que faz, né, a questão do diagnóstico da infertilidade aparecer é uma questão orgânica, né, biológica, o que faz às vezes o paciente procurar, ele procura de cara um médico mesmo, ele procura um serviço de reprodução assistida. Mas a gente também está muito avisado de que os impactos da infertilidade, eles são de várias dimensões, né? Ou seja, vai muito além de uma questão biológica. E eu acho que quando a gente tem a clareza disso, né, de que a infertilidade, ela atravessa, né, uma série aí de questões, a gente se preocupa, assim, né, de que forma que é possível enlaçar aí uma trama de cuidado que seja mais atenciosa, né, mais cuidadosa para os nossos pacientes. E eu acho que a Ana, assim, né, nesse aspecto, ela vem com essa parceria. A gente se conheceu até antes de eu acho que eu trabalhar no Instituto, né? Eu Foi. trabalhava com a Laísa, mas a gente já tinha se conhecido, né? Já por essa questão também da infertilidade, das gestantes, e foi um prazer, está sendo um prazer continuar esse trabalho juntos. Eu queria que você se apresentasse. Uhum. Então, sou Ana Luísa, né? Sou psicóloga também, como a Marielle, com especialização em acupuntura. E hoje meu trabalho é focado mesmo na acupuntura voltada para as tentantes, né? Para essa parte da infertilidade. E aí atendo também as gestantes e os bebezinhos. Né? Muitas pessoas, quando estou falando sobre algum tema específico, né, como me perguntar, mas você atende só a parte de infertilidade? Não. A gente segue depois, né? Inclusive, é importantíssimo, na visão da medicina chinesa, a gente manter a acupuntura durante a gestação também. Eu acho que essa sua fala soma, né, também a uma visão de que o cuidado ele precisa de ter esse olhar a longo prazo, assim, né? Não dá para a gente entrar no imediatismo de o meu objetivo é fazer, sabe, a paciente engravidar. Acho que não é disso que se trata mesmo, porque o que a gente está cuidando não é de um resultado positivo, né? São de laços de filiação, é questão de uma outra ordem, é de uma gestação que vai vir, é de um parto que vai vir, né? É uma mulher, uma mãe que vai surgir. Então, quando isso está cuidado, né? Quando isso tem uma rede aí, essa paciente pode ser melhor amparada a longo prazo também, né? Acho que isso também é bem Sim. interessante. E é um ponto importante, né, Arielle? Porque a gente sabe que a maioria de nós, vamos nos incluir também, somos pessoas imediatistas, né? Principalmente quando se trata de uma questão tão delicada quanto essa. A gente quer resolver, né? A gente quer que a coisa aconteça o quanto antes, né? Então é muito comum assim, as pessoas me perguntarem quantas sessões eu vou precisar, né? Já vou até entrar em algumas A primeira, perguntas. acho que é a primeira pergunta, né, Ana?
É muito, porque assim é muito comum as pessoas, logo que Aham. vão agendar, né, o atendimento para acupuntura, perguntarem isso. Mas quantas sessões eu vou precisar até eu engravidar? Ou quantas sessões eu preciso? E é uma pergunta que não tem uma resposta, né? Uhum. Assim, já atendi mulheres que vieram para se preparar para fazer a coleta de embriões e engravidaram naturalmente em um mês, em 2 meses, sabe? Umas coisas que Uhum. às vezes nem eu mesma esperava, né? E que quando o organismo se equilibra, quando a gente faz algumas mudanças importantes no estilo de vida, acontece. E tenho também pacientes que eu já acompanho há mais de um ano, há 2 anos, né? 2 anos e meio. Então, assim, varia muito de cada E organismo. esse já é um ponto que o paciente tem que ter contato, né? Que é justamente com as incertezas, a falta de garantias do Sim. tratamento. Acho que é isso escancara, assim, né? E abre, né, espaço para um processo assim, de angústia do paciente, porque Uhum. ele está no momento que ele está se havendo com uma realidade assim, de qual ele não foi como ele idealizou, né? Assim, ninguém imagina que vai ter filho, enfim, por um tratamento de reprodução assistida a priori, né? Assim, Uhum. e aí, de repente, ele está tendo que ter contato, né? De que o controle não está nas nossas mãos, né? E que lidar com isso, aprender a lidar com isso, vai ter que fazer parte desse processo, né? E que Sim. as respostas elas não vão estar mesmo assim, né? Para todos, mas por outro lado, assim, se não tem garantias, como é que dá para a gente apostar junto, né? Tá Uhum. disponível para isso e sem dúvida, Ana, acho que a gente já está entrando assim, né? No contexto de como é que é, né? Esse começo do cuidado, né? Porque quando esse casal começa a tentar engravidar, né? E com certeza tem, né? Assim, tem pacientes que estão assistindo a gente agora, eles lançam uma expectativa muito grande para o resultado, né? Para que essa gravidez venha. E aí, de repente, isso se inverte, né? A expectativa de engravidar parece que esse casal fica enredado, assim, né? Cativo numa trama de frustração, porque a Uhum. repetição da frustração é algo que acaba gerando um sofrimento muito grande. E esse casal que está ali enredado com isso passa então né, a ter que saber, né, ter que se colocar diante dessa incerteza, desse não saber, né, quando será, como é que vai ser isso. Uhum. Mas É. aí é nesse momento, né, que não é com esses desafios todos, né, com todas essas frustrações, com tantas questões, né, que cada casal traz, às vezes muitas, assim, perdas, né, gestacionais, Sim. que muitas vezes esse casal inicia aí um processo de caminhada de investigação, de cuidado. Eu acho que a gente poderia fazer esse caminho, assim, né, Ana, juntos. Como que Uhum. é, assim, de que forma que esse casal, antes até de chegar no tratamento, né, esse casal que está tentando engravidar e não está conseguindo, já passou um ano, já foi até diagnosticado, né, com infertilidade, mas de que forma que a acupuntura poderia, assim, né, contribuir para esse processo? Uhum. A acupuntura pode contribuir de várias formas, né, Ariel? Eu acho que é até também interessante eu abrir um parênteses para falar que a acupuntura, desde antes, né, de iniciarem as tentativas, ela tem muitos benefícios, né, na parte da saúde da mulher como um todo, né, as irregularidades menstruais, desconfortos que são tão Uhum, comuns, né, e às vezes algumas pessoas consideram como, é assim mesmo, né, eu sinto uhum, muitas cólicas a minha vida inteira, desde a minha primeira menstruação, e é assim, né, mas às vezes não precisa ser assim, né, a uhum, acupuntura pode ajudar bastante já desde desse princípio, e em uhum, relação às tentativas, né, os casais que já estão nesse momento de tentar engravidar, a acupuntura pode ajudar tanto aqueles casais que estão tentando engravidar naturalmente e porventura estão com alguma dificuldade, né, quanto os casais que já estão fazendo os tratamentos com auxílio da reprodução assistida. Né? E aí vai mudar um pouquinho a forma como a acupuntura vai atuar em cada situação, né? Para uhum, os casais que, de forma geral, o ideal, essa foi até uma pergunta que surgiu, né, Arielle? Quanto tempo uhum, antes de engravidar é ideal iniciar a acupuntura, né? Então, pela visão da medicina chinesa, é interessante que se inicie a acupuntura de cerca de 2 a 3 meses antes, né? Para a gente conseguir
um equilíbrio do organismo e conseguir favorecer essa gravidez natural ou preparar esse organismo para o tratamento, né? Para FIV, para transferência de embriões. Então, a acupuntura atua aí nessas duas linhas. Para os casais que estão tentando engravidar naturalmente, normalmente uma sessão por semana é semanal, esse intervalo, né? Uma sessão por semana é suficiente. Então, a gente vai fazendo de acordo com cada diagnóstico. Esse é um ponto muito importante também, que eu acho que é semelhante, né, das nossas abordagens. Cada caso é único, né? Não existe, aliás, existe um protocolo, que eu vou falar daqui a pouquinho, para transferência de embriões, mas não existe um protocolo fechado. Eu quero fazer acupuntura para infertilidade. Tem um protocolo fixo para todas as pacientes? Isso não existe, né? Vai depender da avaliação de cada caso, do diagnóstico. Então, de forma geral, é uma sessão semanal para os casais que estão tentando engravidar naturalmente. E para quem já está com o auxílio da reprodução assistida, é uma sessão semanal até que a pessoa vai iniciar os medicamentos, né? Seja para estimulação ovariana ou seja para ajudar na parte do endométrio. É interessante que a gente faça 2 sessões por semana a partir do início das medicações, né? Antes disso, semanal, e a partir do início das medicações a gente inicia 2 sessões semanais para a gente conseguir um resultado melhor da coleta dos óvulos, né? E da transferência dos embriões. É muito legal isso que você está falando, assim, porque às vezes fica também essa dúvida, né? Assim, não só durante o tratamento, mas o que é possível de fazer antes, né? E você coloca um ponto, né, que nos encontra, né? Nos encontra eu, Arielle, psicóloga, né? O olhar que eu tenho, né, da clínica e o olhar do instituto, né? Acho que eu também posso falar com muita segurança e o seu olhar que essa aposta, né, na singularidade do processo de cuidado. Então, quer dizer, é claro que existem direções, é claro que existem protocolos, né, a gente precisa deles, mas, por outro lado, assim, né, não é sem olhar caso a caso, né, que todo esse processo vai cuidar. E às vezes parece que isso são só palavras, sabe? Singularidade está na moda, né? Assim, e pessoalmente, assim, essa visão era muito cara para mim, sabe? Por conta mesmo de entender, assim, a inversão na clínica, a inversão no cuidado que isso traz. Assim, quando você entende, né, o que está em jogo, quando você entende a complexidade das histórias que chegam para gente, né? Cada um com as suas histórias, quer dizer, a demanda de engravidar que chega para você no seu consultório, a demanda para engravidar que chega aqui no instituto, traz junto toda uma história, né? Traz junto todo um percurso desse casal. E essa história, ela não pode ficar do outro lado da porta, né? Não é só mesmo, não se trata da gente querer dar um resultado, né? Achar uma solução, dar um diagnóstico, assim. Eu acho que quando a gente tem essa clareza, quando um serviço, né, tem a clareza da importância de se considerar esses aspectos, vamos colocar aqui, né, subjetivos, emocionais, né, sociais, a gente consegue, sem dúvida, assim, né, ampliar, outra perspectiva de cuidado, outra forma de tecer e de amparar esse paciente. Sem dúvida, você consegue trazer ele para o processo de tratamento de uma outra forma, um engajamento muito maior para o tratamento. E aí, se ele tá assim, né, se ele consegue aderir a esse tratamento, sem dúvida, a chance de se ter um êxito no tratamento, né, é muito maior, porque a gente consegue responsabilizar, né, diversas dimensões mais juntos, né, dessa caminhada. Então, quando a gente fala que o nosso olhar, e a gente fala muito disso, né, o Instituto e toda a nossa rede de parceiros, assim, quando a gente fala isso, saibam que não é qualquer coisa, saibam que com isso a gente está garantindo um outro olhar, né, uma outra rede, assim, né, uma outra oferta da qual para a gente é algo caro, né, e fundamental, assim. E esse engajamento, né, puxando o gancho do que você falou, ele é essencial,
né? Eu acho que não existe tratamento sem esse engajamento das duas partes, né? Eu acho que a gente se envolve com cada caso, né? Com cada paciente. Eu falo que, ó, eu fico ali assim, eu torço junto, eu choro junto, quando tem Acende casos, né? vela, né, Ana? É assim, eu tô junto o tempo todo. Mas a gente precisa desse investimento também do outro lado, né? Não existe mudança se a pessoa não tiver disposta também a realizar algumas mudanças importantes para poder alcançar o tão desejado, né, resultado, que no caso é uma gravidez saudável. Então, Sem assim, dúvida. trazendo também para a visão da medicina chinesa, eu falo muito, muito isso com os pacientes nas consultas, né, em relação ao estilo de vida. É essencial mudanças importantes no estilo de vida para a gente conseguir alcançar essa gravidez tão sonhada, né? Não adianta eu querer que a gravidez aconteça se eu não estou disposta a mudar, às vezes, alguns padrões, né? Ou algumas questões alimentares, ou algumas questões no estilo de vida mesmo, que podem favorecer para que isso aconteça. Então, acho que é bem interessante isso. É uma troca, né? Nós disponibilizamos o que a gente tem enquanto profissionais e do outro lado, os casais precisam se engajar também, né? Para alcançar essa Sim. gestação. Perfeito, que você está assim, né, pensando um pouco na psicologia, né, dentro do que você está trazendo, quando esse casal entende que tomar um pouco o olhar para a experiência da vida dele, né, do que está acontecendo com ele, e ao mesmo tempo, assim, Ana, sem dúvida, nós que trabalhamos com a reprodução assistida, nós estamos muito advertidos do que é que se trata, né? Quer dizer, não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa em que sentido, assim? Não é fácil, né? É um processo que tem seus desafios, que sabendo disso, né? E não é por acaso, assim, também, que a gente tenta ofertar, assim, um cuidado mais ampliado. Porque quando a gente sabe, né? Quer dizer, que mensagem, por exemplo, que uma clínica de reprodução humana passa quando ela inclui o suporte psicológico no processo de FIV? Não é qualquer coisa, não é por acaso, não é sem mensagem que isso se dá, né? E também não é sem clareza. Então, assim, falando um pouco também, né, da psicologia nesse processo, quando um serviço, né, de reprodução assistida, como um instituto, coloca, né, o suporte emocional, quando esse instituto consegue encaminhar, né, para uma acupuntura, enfim. Mas ele está, no mínimo, deixando muito explícito, assim, de que ele compreende, né, de que aquela equipe compreende o que está em jogo, né? Então, assim, como que a gente consegue fazer esse processo de cuidado sem ficar num lugar de exigência, tipo, olha, se não fizer esse jogo assim, né, de que como que fosse cada um por si, mas por outro lado, trazer todo mundo junto, né, que é o que você estava falando para essa responsabilidade, justamente porque a gente sabe dos efeitos que um casal que está atravessando o processo de infertilidade tem que lançar mão de um tratamento de reprodução assistida. Então, assim, não é mesmo sem desgaste, né, emocional, financeiro, social, enfim, várias outras questões que a gente vê na clínica, né, no processo de cuidado. Então, tem uma mensagem muito importante do próprio serviço, quer dizer, não é para um paciente que ele está ofertando, né, o cuidado, é justamente para todos, porque não é só uma história que vai falar da necessidade, né, de um suporte emocional, é o próprio tratamento. O próprio tratamento, que é a possibilidade desse casal engravidar, traz junto também, né, questões aí importantes de serem amparadas, e acho que isso a gente entende, assim, né, porque é um momento de muita incerteza, de falta de garantias, ao mesmo tempo, os procedimentos médicos, né, é muito invasivo, enfim, a espera de tudo isso, as oscilações do meio do caminho. Então, sabendo disso, né, para todos, a gente fica diante de uma necessidade do paciente
que a gente já sabe que faz parte do processo. Por isso também, né, ofertar o suporte emocional, por isso que a gente está colocando, né, hoje a acupuntura e a psicologia, né, como aliados nesse processo para ampliar o cuidado mesmo. Sim. E eu vejo isso como um grande diferencial, né? Um grande diferencial do Instituto, porque não são todos os locais que têm essa visão ampliada, né? A doutora Laís até comentou aqui agora há pouco, né? Voltei aqui nos comentários, né? Infertilidade e os tratamentos de medicina reprodutiva constituem uma trajetória desgastante, sendo essencial esse olhar holístico para os pacientes. Então, não são todas as instituições, né, que têm essa visão, que têm essa preocupação, esse cuidado, né? Eu acho que é um cuidado especial. É um cuidado Sim. especial com essas pessoas, com esses casais, com essas famílias que estão se formando. E eu acho que é importantíssimo, eu vejo muito isso no seu trabalho, no trabalho da doutora Laisa, de todo mundo que faz parte da equipe do Instituto. É importante a gente saber até onde vai o nosso lugar, né? Enquanto profissionais, até onde cabe a nós e até onde a gente deve encaminhar para um colega que vai poder auxiliar muito mais, né? Isso eu falo por mim, assim, quantas pessoas chegam até mim para acupuntura, né? Para ajudar nessa parte do tratamento, da infertilidade. E ali eu vejo diversas questões muito profundas, né? Questões muito delicadas, emocionais mesmo. E apesar de ser psicóloga também, não tenho esse trato, né? Eu não faço atendimento psicológico para essas questões. E você, para mim, é a referência total aqui. Então, a primeira coisa que eu penso é, opa, peraí, até aqui eu consegui dar um suporte de alguma forma ali, mas agora chegou a hora de eu encaminhar para a Arielle. A medicina chinesa tem um trabalho muito forte também na parte da alimentação, né? Existe a dietoterapia chinesa. Então, existem alimentos, existem chás que podem contribuir muito para a fertilidade e existem alimentos e chás que podem ser prejudiciais, né? Essa é uma orientação que eu passo também para os pacientes, com todo cuidado e de forma alguma entrando na área da nutrição, né? Sempre a nutrição para mim é essencial nesse processo. Então, eu eu sempre falo, olha, uma Nutri, encaminhe, tem a Fabi, maravilhosa, né, que está com vocês no Instituto, e tem a orientação da medicina chinesa que vai complementar, né? A medicina chinesa, na maioria das vezes, ela vai vir como um tratamento complementar aos demais que estão sendo feitos. E, Ana, tem uma pergunta, acho que tem a ver com isso, mas você falando isso me remete assim, à importância de você, além de ter um profissional da área, no seu caso, né, acupunturista, ser alguém que tem um olhar ainda especializado para as questões da infertilidade, né, por conta assim, de que a reprodução assistida é muito cheio de detalhes, né? Acho que só tem essa noção quem entra nesse universo, é um universo à parte. As pacientes costumam usar essa expressão, é um universo à parte, assim. Até você precisar, você não imagina, né, o que é que está em jogo. E acho, assim, né, que no caso da acupuntura, você é uma profissional que tem muito esse estudo, assim, né, e muita clareza das etapas do ciclo, né, dos procedimentos, de como, né, do objetivo daquele momento do ciclo, assim, para a acupuntura não atropelar, né, e poderia até atrapalhar, né, assim, como, assim, né, acho que não é raro também, se não tá claro, né, que momento que esse paciente está no ciclo, porque às vezes ele acha que quer fazer o paciente ovular, o paciente está no tratamento, não podendo Não ovular pode para pular naquele coletar, né? momento ali de Então, forma assim, a alguma, né? gente entende muito bem, assim, né? No seu caso, a importância de não só ser da área da acupuntura, mas sem dúvida também ter esse olhar e ter esse conhecimento de como é que é o ciclo, né? Assim, como é que Sim. é a reprodução assistida. Sim, eu acho que é essencial, é um diferencial mesmo de todos os profissionais que decidem atuar com essa questão da fertilidade, né? Porque realmente é um mundo à parte, né? Você deve escutar muito isso também das pacientes, né?
meu Deus, que mundo é esse que até hoje ninguém fala muito, né, Arielle? É um mundo muito velado, é um mundo Sim. muito particular de quem está vivendo essa experiência, né? Sim, e eu acho que saúdo muito, sabe, a oportunidade da gente estar aqui falando da infertilidade, da reprodução assistida, né, de protocolos sobre isso, para além do olhar médico, quer dizer, a gente podendo falar isso representando a psicologia, a acupuntura, né, e tantas outras áreas, a gente falou da nutrição, porque a gente veio aí do mês de junho, né, o mês de conscientização da infertilidade, porque é muito claro que justamente é esse olhar velado, é isso que não pode ser dito, é isso que tem que ser escondido, que é algo que produz ainda mais sofrimento no momento em que o casal já está vulnerável diante da própria dificuldade de engravidar. Então, a sensação de que da vergonha de contar que está fazendo tratamento, da vergonha, né, de nossa, seu filho foi de tratamento, né, de reprodução assistida. Isso é mais um fator, assim, que mega atrapalha, assim, né, nesse aspecto do avanço que a gente precisa de ter, da conscientização que a gente tem que ter, né. Eu acho que a gente está nesse momento agora também de, até como profissionais, é uma das nossas responsabilidades, assim. Sim. E eu acho que faz toda a diferença quando você chega num profissional que tem esse conhecimento do que é a realidade, né, do tratamento de reprodução assistida, porque o acolhimento vai ser diferente, o olhar vai ser diferente, a compreensão sobre o sofrimento que essa pessoa passa, né, durante todo esse período das tentativas é diferente, né, de alguém que não Com conhece, não certeza. está envolvido nesse mundo. É por isso que todo mundo que vai em você só fala bem, né, Ana? Quando eu indico que vai, elas agradecem eternamente. Mas Não. aqui a pergunta que ficou, assim, se você tem dicas, eu acho máximo essas perguntas. Se tem dica, você tem dicas com base na medicina chinesa que você pode dar para quem está tentando engravidar? Então, tem várias dicas, na verdade, né? Assim, tem muitas dicas importantes. Até hoje, inclusive, eu atendi duas pacientes de primeira vez. Na primeira consulta sempre tem várias recomendações, Uhum. várias coisas que eu envio pelo WhatsApp também, né? Para poder a pessoa chegar em casa, olhar com calma, se reorganizar lá, porque a primeira sessão são muitas informações, além de muitas perguntas, né, para eu conseguir elaborar ali o diagnóstico, são muitas informações. E assim, em relação a dicas, né, eu acho que de forma geral Oh, meu Deus, alguém está pedindo para aumentar o volume. Eu não sei o que está acontecendo, está no máximo o volume do meu celular. Deixa eu tentar chegar mais perto aqui de. Você está me Tá dando escutando? para ouvir, Ana. É só porque talvez eu fale um pouco mais alto que você. Não sei. Eu falo meio baixinho mesmo. Vou chegar mais perto aqui para ver se melhora um pouco. Melhorou um pouquinho? Melhorou. Então, assim, de forma geral, as dicas são em relação ao estilo de vida, né? Sem mudança no estilo de vida, não tem acupuntura que vá fazer diferença na vida dessa pessoa, né? Como eu falei, é um trabalho dos dois lados. Então, assim, a alimentação é um dos pilares principais da medicina chinesa, então vai ter essas orientações da dietoterapia chinesa, alimentos e chás que vão favorecer cada fase do ciclo. Esse é um ponto interessante também de eu tocar rápido, né? Não vou parar com as dicas, não. Mas a gente vai trabalhar sempre de acordo com o ciclo da mulher, né? Com o ciclo menstrual. Então, em cada fase do ciclo, nós vamos utilizar pontos de acordo com o diagnóstico daquela pessoa, orientações de alimentação, orientações de chás, orientações de estilo de vida que vão favorecer cada uma dessas fases, né? Mas de forma geral, uma boa alimentação, uma boa qualidade de sono é essencial, essencial para que a pessoa consiga ter energeticamente o seu organismo equilibrado, para que a pessoa consiga ter a energia dos rins, né? Na medicina chinesa é um meridiano dos mais importantes em relação a essa parte da fertilidade, né? O sistema mais importante que ele precisa estar equilibrado e forte para ele ajudar a nutrir os folículos, os óvulos. A gente precisa desse equilíbrio para ter um endométrio de qualidade, né? Então, a alimentação, o sono, a gente conseguir equilibrar atividade e repouso, né? A gente conseguir
O nosso ritmo de vida hoje é acelerado, de forma geral, Uhum. né? Então é preciso olhar para isso. Tem uma autora da medicina chinesa que é muito, ela é referência, né, na área, Helena Campilha, e ela fala, né, nada de novo surge onde tudo está ocupado, né? Então se a gente não para reavaliar como estão as coisas e inserir, tirar talvez algo que esteja ali ocupando o espaço para abrir um espaço para essa gestação acontecer, pode ser algo que está travando aí o processo, né? Então a gente precisa olhar para isso. Meditação é uma dica também muito importante. Muitas pacientes chegam e falam: ah, você tem o hábito de praticar meditação? Já ouviu, já tentou alguma vez? E a maior parte fala assim: nunca consegui, não faço ideia, não sei, nunca vou conseguir ficar parada ali. Cara, meditação não é ficar parada, né? E a meditação é essencial também para a gente ter o equilíbrio do organismo, ter o equilíbrio da parte física, da parte emocional, né? Na medicina chinesa, o equilíbrio emocional ele está diretamente relacionado à fertilidade. Esse é um ponto que às vezes a gente não consegue ter uma compreensão de como funciona, né, Ariel? A gente não consegue alcançar como exatamente as emoções estão afetando a fertilidade. Né? Na medicina chinesa, a gente tem um canal que a gente fala energético que ele liga diretamente o coração ao útero. Né? Então, quando a gente consegue acalmar o nosso coração, a gente consegue abrandar as emoções, isso se reflete diretamente. Tem uma explicação bem clara, né? Então, a meditação vai ajudar todas essas mudanças do estilo de vida. O sono, atividade física. Atividade física é essencial também. Então, uma atividade física que não seja, né, de grande impacto, que ajude a equilibrar o organismo como um todo. Eu sempre recomendo muito, né, yoga, pilates, que eu acho que são atividades que têm uma intensidade ok, ajudam a dar uma equilibrada de forma geral no organismo. E tem as dicas dos alimentos, chás e algumas outras questões que são da medicina chinesa, né? Uma das principais causas de infertilidade, de acordo com a medicina chinesa, é um frio no útero que a gente fala. Então, a gente tem algumas formas de cuidar desse frio, de evitar que ele chegue até lá e possa dificultar a gestação. Alguns cuidados, coisas que são bem diferentes, né? Quando a gente pensa no nosso olhar ocidental, pode soar estranho, né? Mas, assim, alguns cuidados como evitar pisar no chão frio, né? Manter os pés quentinhos. É uma forma de você evitar que esse frio chegue até o seu útero, evitar os cabelos molhados. A gente mora num país tropical, numa cidade quente a beça, né? Então, sair com o cabelinho molhado fresquinho é uma delícia, né? Mas... sim, a doutora Laís falou que depois eu vou explicar um pouquinho. Então, assim, evitar sair com o cabelo molhado, principalmente agora que tá mais fresquinho, venta. Roupa de praia, né? A gente vai na praia e fica o resto do dia inteiro com aquele biquíni molhado. É um cuidado que a gente precisa ter, né? Meias nos pés. Ó, tem paciente minha aqui na live, todo mundo de meinha, gente, eu morro de rir. Tem uma paciente que eu vi que ela entrou aqui mais cedo e ela detestava usar as meinhas dos pés. Aí ela falou no final do tratamento, a bebezinha dela nasceu, inclusive, tem 15 dias mais ou menos. Aí ela falou, Pronto, graças amanhã a vai todo Deus, mundo não ficar de meia. preciso mais ficar com essa meia no pé. Então, assim, tem alguns alimentos também que na visão da medicina chinesa são considerados alimentos frios, que podem agravar, né, quem tem esse quadro de frio no útero. Então, são alimentos que a gente recomenda suspender ou consumir de uma forma diferente para que eles não prejudiquem. De forma geral, é isso. Tem várias dicas, mas eu lembrei aqui agora foram essas. Sim, não, mas Bolsa muito de água, legal. bolsinha de água quente, né? Eu gosto E muito Ana, das compressinhas de semente, né? Compressinhas secas que são colocadas no útero também para ajudar. Mas lembrando que isso depende muito de cada caso, tá? Na maior parte dos casos, essas orientações gerais são interessantes, mas em alguns casos pode mudar um pouquinho.
Mas muito legal isso que você traz, assim, né? Dessa parte muito clara na medicina chinesa para a medicina chinesa, né? Clara nesse aspecto dessa relação sistêmica e, ao mesmo tempo, de que um órgão não representa uma coisa só, né? Assim, como você disse, né? Tem várias relações que podem ser feitas, mas você faz uma relação com a ansiedade, assim. Na medicina chinesa tem uma relação, né? Uhum. Das emoções com a questão da infertilidade. Mas como é que a gente pode pensar um pouco assim, né? Não na medicina chinesa, né? Mas nessa forma, né? Onde a gente tem uma visão integral. Que forma, então, que a gente pode entender as emoções e a infertilidade? Foi até uma pergunta que surgiu lá no meu Insta. E ela sempre aparece, assim, né? Que é se a ansiedade diminui a chance de gravidez. Sempre tem essa dúvida, né? Se a infertilidade sem causa aparente, será que é, né? Porque eu sou ansiosa, né? E fica sempre essas perguntas, assim, né? Que, entre outras palavras, se a ansiedade, né? Se um desequilíbrio emocional causa infertilidade, assim, que é uma pergunta que eu acho que ela, na verdade, vem para a gente pensar mais questões, né? Não só não respondê-las. Mas uma coisa que eu gosto de pensar é que se em algum momento começou a desenhar essa ideia de que a gente chama, né, de a psicogênese da infertilidade, né? Como se a causa da infertilidade em alguns casos fosse, né, psíquica. Hoje, assim, né, pelo menos na minha forma de olhar e na forma de olhar de vários colegas, onde a gente compartilha isso, é, mais nos interessa, e eu acho que na verdade o nosso campo ele é muito mais seguro quando a gente se debruça para os impactos da infertilidade. Quer dizer, que sentido que cada casal consegue dar para essa experiência, né? Eu acho que o suporte emocional ele vem para abrir um espaço para que essas palavras que esse casal, que essa paciente consiga dizer, sejam palavras onde ela consiga construir um sentido sobre isso que ela está vivendo, que impacto que isso está tendo para ela e o que dá para fazer com isso, né? Porque cada pessoa também vai conseguir fazer coisas diferentes com essa experiência, né? Com essas emoções e é constitutivo desse processo de infertilidade, do que está em jogo, né? É um projeto de ter filho, não é qualquer coisa. É um projeto, né? O que está em jogo, não é qualquer coisa. Então, assim, tudo vai também mostrando que essas emoções elas vão aparecer, né? A gente está falando de humano, de uma complexidade, de alguém que idealizou algo e está tendo que se haver com frustrações prolongadas. Isso traz até mesmo, assim, né? Uma questão mais patológica da ansiedade, da própria depressão. Então, assim, para além, né, de fazer essa pergunta, assim, se causa ou se não causa, que impacto que está tendo, né? Que impacto que tem quando esse casal está vivendo a experiência da infertilidade em suas emoções, porque quando a gente se debruça sobre isso, quando uma clínica, né, quando uma equipe se interessa também sobre isso, a gente está tendo a chance de fazer algo com isso. Quando esse casal pode dizer das suas emoções, é a hora que agora sim ele pode fazer algo com isso e até mesmo assim nesse processo de produzir sentido, né, fertilizar sentidos, ideias sobre a própria vida, poder ter uma caminhada assim, né, mais leve, né, uma caminhada onde essas emoções elas não visam ser eliminadas ou algo que não deveriam estar ali, mas possam ser lidadas, né, de uma forma menos devastadora, como a gente vê, né? Eu acho que a importância desse acompanhamento, por exemplo, no ciclo de tratamento, assim, né, é de uma dimensão muito, muito alta, porque às vezes esse casal ele não tem preparo, ele não reflete, assim, né? Onde é que ele está entrando, por exemplo, no tratamento de reprodução assistida. Uhum. Quando vem o negativo, e a gente já compartilhou casos assim, né, Ana? Pós-resultado, assim, o efeito do negativo em alguns pacientes é devastador. Né? Eu até recebi, não uma pergunta, mas um comentário. Acho que quando o psicólogo abre caixinha de pergunta, o que menos vem é pergunta. Vem só assim, né? Contado um pouco da história, né? Que a gente tenta escutar, assim. Mas falando disso, assim, eu recebi meu primeiro negativo, fui pro fundo do poço, porque eu não estava preparada para isso.
Então, e é possível, né? É possível refletir sobre isso no começo, né, do ciclo, até mesmo antes disso começar. E aí, assim, por mais que venha o negativo, sem dúvida não precisa de ter um efeito tão danoso. Esse casal pode ter, porque refletiu, né, um pouco mais de condição, né, para sustentar um dos efeitos possíveis de se escolher o tratamento de reprodução assistida. Enfim, entre várias outras coisas, né? E esse, mais uma vez, assim, eu reforço, né, que eu acho que é um cuidado que o Instituto tem, que é a pessoa da doutora Laisa mesmo, sabe? Tem, que é essencial, né? Recentemente mesmo, tem uma das pacientes que eu estou atendendo, ela veio de fora do estado, fez uma FIV fora, e ela, aparentemente, nenhuma questão orgânica, né, que pudesse dificultar, mas já estavam há algum tempo tentando. E a médica de lá falou: não, tá perfeito, você tá perfeito, esse organismo tá perfeito, vai dar certo, não tem como dar errado. E isso teve um efeito devastador para ela, porque não teve um resultado positivo e ela ficou ali sem entender, né, o que tem de errado comigo. Então, quando você tem esse olhar desde o início, esse cuidado, né, é essencial e faz toda a diferença no tratamento. Eu acho que é essencial mesmo. E essa honestidade, né, com o paciente, esse olho no olho, quer dizer, considerar os riscos de um tratamento como esse junto com o paciente não é uma tarefa fácil, porque a gente está ao mesmo tempo, né, ofertando algo que pode ampliar a chance e nessa tarefa delicada, assim, né, especialmente acho que a Laisa fica nesse front, mas faz isso assim com de uma forma maravilhosa, assim de ter que ser, né, assim, não tem como ser de outro jeito, senão junto com esse paciente considerar os riscos, né, para que ele também possa se responsabilizar de uma forma ética, assim, e de uma forma clara sobre o passo que ele vai dar, porque senão a gente acaba também assumindo os riscos quando a gente não coloca, né, isso para o outro e trabalha isso com ele, mas eu acho que eu falei, né, da ansiedade. Agora, é claro que quando a gente também não trabalha a questão da ansiedade, isso também acaba podendo ter um efeito, vários efeitos, até mesmo, por exemplo, de dificuldade de lidar com o tratamento, né? Dificuldade como a gente estava falando, assim, né, de seguir esse percurso. Porque ele fica num campo tão vulnerável, né, pelo esse desequilíbrio emocional que acaba que tudo desanda, né? Então o resultado também, né, é prejudicado com isso. Acho que tem esse fator, né, que justamente quando isso pode ser trabalhado, você diminui, assim. A Paty é amiga, assim, lá de Goiânia, uma psicóloga também, tá falando parar de buscar a causa, mas sim como seguir com este diagnóstico, né, Paty? Acho que a gente também da MED nessa visão, assim, né, a psicanálise de uma forma geral, justamente, né, que foi o que a gente falou, e aí está falando o processo do luto o tempo todo, né, sem dúvida, acho que em algum momento a gente vai falar disso, assim, né, do que é que tá... Gente, em algum momento faltam só 15 minutos. Do que de vários lutos, né? Acho que a parte está adiantando assim, quer dizer, é um processo, né, do tratamento que esse paciente, quando primeiro que ele está sabendo não é só a perda da fertilidade, a perda da fertilidade, a perda, né, talvez da experiência da maternidade, a perda de ter um filho, a perda de laços, assim, né, perda de várias outras coisas e, enfim, né, cada obstáculo que aparece nesses percursos que vão ter que exigir em algum momento elaborar a perda para depois se enlaçar aí com novas apostas. Ana, tem uma pergunta aqui que é para o período de FIV. Você falou um pouco, você passeou já um pouco disso, mas se você quiser, enfim, né, amarrar isso para o período da FIV e transferência de embriões, existe algo que a acupuntura pode ajudar? Sim, existem bastante questões que a acupuntura pode ajudar. Né? Até a doutora Laís pediu para falar aqui também, né, durante as etapas da FIV, como que a acupuntura pode contribuir. A gente consegue trabalhar juntamente, né, com o início das medicações para favorecer cada fase, né, desde a coleta mesmo dos óvulos
até o preparo também do endométrio depois, né, para transferência. Então, quando a gente vai trabalhando pelo ciclo, a gente consegue favorecer para que aconteça um ciclo fluido, um ciclo equilibrado, né? Uma boa circulação sanguínea, né? Liberar essa menstruação de uma forma mais saudável, digamos assim. É muito comum quando a gente inicia o tratamento, faz toda uma avaliação do fluxo menstrual e com as primeiras sessões, logo no primeiro ciclo, a gente já vê uma mudança, né? Nesse sangramento mesmo, ele já vem de uma forma diferente. São os primeiros sinais de que o organismo está começando a se equilibrar. Então, a gente consegue trabalhar nessa, a gente chama de limpeza do útero. Eu não gosto dessa palavra, mas é uma palavra que tem nos estudos, né, da medicina chinesa. A gente usa alguns pontos que trabalham essa limpeza do útero, né? Então, a gente favorece essa parte. A gente consegue nutrir o Jing, né? A doutora Lais até usou uma expressão ali mais da medicina chinesa, que não é muito conhecida, que é a energia A que Laísa vai também tem nutrir, especialização em acupuntura, né? é uma energia ali que vai nutrir mesmo, ajudar na formação, na qualidade, né, dos nossos óvulos, na qualidade dos gametas de forma geral. Então, a gente consegue melhorar a qualidade dos gametas, a qualidade dos óvulos e dos espermatozoides. A gente consegue trabalhar esse preparo do endométrio também, né? Favorecer um endométrio de boa qualidade. Tem uma técnica da medicina chinesa que se chama moxa bustão, que eu utilizo bastante no consultório. Ela ajuda muito a favorecer a circulação sanguínea nessa região do útero, então vai nutrindo toda essa estrutura, né? Então vai ajudando a oxigenar melhor, vai ajudando a liberar as toxinas, ajudando a nutrir mesmo o endométrio, os ovários, então vai favorecendo toda essa parte. E a gente tem também o protocolo de Paulus, né, que eu acho que foi uma pergunta que surgiu Sim, também, aham. né, Arielle? É indicado Sim. iniciar a acupuntura próxima à transferência. Vou responder daqui a pouquinho. Existe o protocolo de Paulus, que ele é um protocolo que foi criado, né, por um médico ginecologista alemão. Ele é a principal referência que a gente tem na acupuntura, né, no tratamento da infertilidade e especificamente para a FIV. Então, ele criou um protocolo de sessões feitas antes da coleta e sessões feitas no período da transferência de embriões. Então, a gente aumenta um pouco o número de sessões próximo, né, da coleta e próximo da transferência, para a gente ter um resultado melhor. E esse protocolo que ele desenvolveu, nós temos uma sessão antes e após a transferência de embriões. Né? No estudo inicial dele, esse protocolo era feito dentro das clínicas de reprodução assistida. O indicado era que as sessões fossem feitas imediatamente antes e imediatamente após a transferência de embriões. E nesse estudo ele utilizou 160 mulheres, né? Metade delas fez a acupuntura antes e depois, com pontos selecionados. Esse sim é o protocolo que a gente tem, né? Com pontos que ele selecionou. E as outras 80 não fizeram. E as pacientes que fizeram acupuntura, elas tiveram um resultado 46% de sucesso, né? Após a transferência, enquanto os pacientes que não fizeram foi cerca de 23, 26% mais ou menos. Né? Então, é um resultado muito, muito interessante, um resultado muito bom. Então, esse é o protocolo de Paulus, que eu acho que alguém tinha perguntado. Ele funciona dessa forma. E a gente utiliza hoje também o protocolo de Paulus modificado, né? Com essa dificuldade de realizar as sessões imediatamente antes e após, né? Por uma questão de disponibilidade mesmo do próprio acupunturista, das clínicas, foi feito um outro estudo que demonstrou os mesmos resultados. Então, esse protocolo pode ser feito imediatamente antes e após, e ele pode ser feito na véspera e até 3 dias depois da transferência de embriões. Muito legal, Ana. Muito legal mesmo. A última pergunta é quanto tempo antes da FIV é bom começar a acupuntura? Acho que você. Isso, alguém perguntou aqui, protocolo de Paulus, é exatamente assim que se escreve, tá? Vocês podem pesquisar, podem procurar. Depois, Ana, você pode disponibilizar essa pesquisa que você falou, que eu acho que é sobre a pesquisa também, que a gente, né, esse estudo que você disse, Posso. que a gente divulga aqui no Story, se tiver no site, assim, fica disponível aqui também no site, no Insta do Instituto.
tá Uhum. bom? E aí, essa pergunta que você fez, teve alguém que perguntou aqui, é indicado iniciar a acupuntura próximo à transferência? Se eu for falar o ideal na visão da medicina chinesa é que a gente inicie o tratamento cerca de 2 a 3 meses antes, né? Aham. Mas, caso a pessoa, nem sempre é possível, né? Às vezes a pessoa chega para mim e fala, olha, eu tô já no próximo ciclo, a gente já vai fazer a coleta e se preparar para a transferência de embriões. E cada caso é único, né? E cada pessoa é única. Eu não tenho como falar para a pessoa, vamos aguardar 3 meses para quem já vem aí com uma história, né? Já vem aí com uma trajetória. Então, quando chega mais próximo do período da FIV, né, do período da transferência, a gente faz o que é possível ali naquele período. E com certeza vamos ter alguns benefícios também. Sim. E fazer o que é possível é muita coisa, né, Ana? Uhum. É muita coisa. Então, nosso tempo está acabando, assim, né? Ai, meu Tive Deus. essa recomendação de não deixar escapar, e senão parece que não dá para salvar, né? E acho que perder essa live não ia ser interessante. Mas, não sei se tem mais alguma coisa, Ana, que você queria É, trazer. a doutora Laís falou que da moxa, né, que ela recomenda, é excelente mesmo. Teve uma pergunta que veio para mim, duas perguntinhas, acho que eu consigo responder rápido. Em relação ao endométrio fino, né, perguntando se a acupuntura pode ajudar. A acupuntura pode ajudar muito nesses casos, principalmente com o uso da moxa, né, ela é excelente para trabalhar nesses casos. E me perguntaram também em relação às questões masculinas, né? Se a acupuntura pode ajudar, e sim também. A gente já tem estudos, né, que mostram que a acupuntura tem ótimos resultados para melhorar tanto a qualidade dos espermatozoides, melhorar a quantidade também. Então, a acupuntura é eficaz, sim. Eu atendo alguns casais, né? Tem algumas pessoas que eu consigo atender em conjunto, então os resultados são bem bacanas. E a gente sabe que é 50-50, né, Ariel? Então a gente tem que estar equilibrado dos dois lados em alguns casos para que a gravidez aconteça. Sim, sem dúvida, né? Acho que é, por mais que quando a gente pensa, né, na psicologia, nunca é muito claro, né, o que que é fator emocional, o que que é fator orgânico, enfim, né, pegando a medicina chinesa, né, esses outros fatores, assim, porque essas coisas se misturam mesmo, né, tem um certo Uhum, mistério aí, né, nesse campo, assim, né, do que é psíquico, do que é orgânico, mas porque é do sujeito, assim, né, mas sem uhum, dúvida o que a gente precisa de nesse momento entender, né, no momento que a gente está como sociedade, é assumir a complexidade disso, né? Mais do que querer entender, é assumir essa complexidade, que eu acho que quando a gente assume, né, a gente faz o que a gente está fazendo, né? Que foi o que a gente comentou no início, assim. A uhum, gente, por mais que o paciente vá procurando um médico, vá procurando a partir mesmo, né, de uma disfunção biológica, não importa, né, de onde que ele parte. A questão é que a partir do momento que ele entra numa porta, né, de cuidado, por mais que ele parte da sua disfunção biológica, dessa questão, ele pode também, né, pode ser ofertado a ele toda uma outra visão aí, né, do seu cuidado, ele pode ser agora embalado aí, né, numa outra em outros olhares, em um cuidado multidisciplinar, integrado, que é a nossa aposta mesmo, assim, né? A gente não cansa de falar isso, porque isso faz uhum, toda a diferença, não só para o paciente, mas para o nosso processo de trabalho, né? Isso dá muito sim. mais gás, muito mais brilho no olho quando a gente faz junto, né? E que a gente possa caminhar muito junto ainda aí, né, Ana? Uhum. Sim, é meu desejo também. Agradeço de novo, viu, a disponibilidade. Foi uma conversa excelente, assim. Acho que foi super legal o nosso bate-papo. E Uhum. agradeço a essa turma toda, né, que ficou com a gente até o final. Um É monte de gente muito legal. querida, assim, né, de Sim. verdade, assim, demonstrando muito carinho. A gente agradece a todos vocês. Uma E eu boa noite. agradeço muito, Arielle, o convite, né, de vocês, o convite do Instituto. Fico muito honrada mesmo de estar participando dessa live, de poder estar junto com vocês na caminhada aí de tantas famílias que estão surgindo. Um prazer. Beijo, pessoal. Boa noite Boa e até a noite. próxima. Tchau.